A melhor forma para conhecer um lugar é através da sua origem. Gostaria de conhecer a Tailândia? Venha nesta viagem comigo. Antes de mergulharmos na diversidade culinária e nos principais e mais legais pontos turísticos da Tailândia, temos que conhecer um pouco da história e como surgiu este país maravilhoso. Situado no continente asiático, faz fronteira com Birmânia, Laos, Camboja e Malásia. Rodeada por dois mares, de um lado o Oceano Índico e do outro o Golfo de Sião, a Tailândia. As origens dos tailandeses remontam ao século VI a.C., com as primeiras imigrações procedentes da China e que formaram o primeiro império conhecido como Nan Chao na região de Yunnan. Neste período, consolida-se o budismo Theravada, introduzido desde a Índia no século II e III d.C., por missionários indianos. Esta primeira nação manteve-se independentemente até que foi conquistada pelos mongóis, sob o comando de Kublai Khan, o que provocou e intensificou ainda mais as imigrações em direção ao sul, dirigindo-se para as terras do norte da atual Tailândia. O primeiro reino, Thai. Estes principados foram tomando a forma de um reino a meados do século XIII, no ano de 1238. Os Thais fundam a primeira capital siamesa chamada Sukhothai, sob o comando de Rama Kamhaeng, que é considerado o fundador do primeiro estado tailandês. Durante seu reinado, se desenvolve a cultura Thai e cria um alfabeto derivado da escritura indiana Devanagari. Entretanto, os contínuos atritos com outros pequenos principados foram minando ao incipiente reino. Por isso, no ano de 1350, o príncipe de Yutong, na região sul, se faz com o poder e translada a capital a Ayutthaya. Com este novo rei, Rama Tribodi inicia o que seria o período mais glorioso da história da Tailândia. O novo império, que se prolongaria até o ano de 1767, experimentou um desenvolvimento inusitado ao abrir novas rotas comerciais que consolidaram a supremacia do Reino de Sião com todo o Sudeste Asiático. A presença da Birmana. No século XV, os birmanos se reagruparam e realizaram um ataque a Chiang Mai e a Ayutthaya. Esta breve conquista dos birmanos se vê finalizada quando os siameses recuperaram seus territórios baixos, ordens de Pranaret, que ascende ao trono com o nome de Naresuan. Este foi o único impasse nos 400 anos de duração do Império de Ayutthaya. A capital se converteu numa grande metrópole, enquanto que os ingleses e holandeses estabeleciam centros de comércio e manufaturas nestas costas. Com a morte do rei, em 1688 se interrompe o contato e intercâmbio com os europeus. No século XVII, os birmanos atacam de novo e em 1767 arrasam a capital, destruindo obras de arte de incalculável valor. A cidade nunca voltaria a ser reconstruída. Taksin, subchefe do exército siamês, consegue fugir para o sul em companhia de 500 homens e desde ali prepara a reconquista, logrando expulsar finalmente aos birmanos. É coroado como novo rei da Tailândia, fixando a capital em Thonburi, frente a Bangkok, na margem ocidental do Chao Phraya. Mas sua atitude megalomaníaca e autoritária, acreditando inclusive ser o próximo Buda, provoca a rebelião de seus oficiais encabeçados pelo general Chakri, que sobe ao trono com o nome de Rama I, em 1782, fundador da dinastia do mesmo nome. O novo rei estabelece a capital em Bangkok, que quer dizer cidade das ameixas silvestres, na parte oriental do Chao Phraya. Durante seu governo, consolida-se o reino de Sião e sai vitorioso nas contínuas lutas com os birmanos. Os reis que lhe sucederam, Rama II e III, apartaram a Tailândia das turbulências internacionais. Os Thais conquistam Laos, que compartem com o Vietnã e iniciam políticas de saúde e de desenvolvimento social. É com Rama IV, em 1851 a 1868,
quando se põe fim à política de isolamento e se ultimam tratados comerciais com Inglaterra, Estados Unidos e com diversos países europeus. Este rei caracterizou-se por sua astúcia diplomática e por sua capacidade para dotar o país das bases para a atual infraestrutura. Durante seu reinado, se estabelecem e organizam os serviços públicos e restauram-se numerosos tesouros nacionais. O sucessor de Rama IV foi seu filho Chulalongkorn, Rama V, em 1868, que continua com a mesma política, mas adotando medidas mais radicais. Ele aboliu a escravidão dos agricultores, fomentou a construção de estradas de ferro e terminou o costume de que os cidadãos se prostravam ante sua presença. No ano de 1932, durante o reinado de Rama VII, no dia 24 de junho, aconteceu um golpe de Estado e se põe fim à monarquia absoluta. Se converte ali uma monarquia constitucional. No ano de 1935, o rei abdica em favor de seu sobrinho de 10 anos de idade, pelo que se cria uma regência durante o reinado de Mahidol. Em 1939, muda-se o nome de Sião para Tailândia. Durante a Segunda Guerra Mundial, Tailândia jogou diplomaticamente em ambos lados. Abriu suas fronteiras ao Japão, mas com a vitória dos Estados Unidos, decatou pelos aliados. Em 1946, o rei Mahidol falece. Seu irmão Bhumibol é coroado como Rama IX. Assim, o rei Bhumibol governa a Tailândia durante 70 anos, vindo a falecer em 2016, quando o então rei Maha assume o trono em 2016. Deste modo, passamos a entender um pouco mais sobre a Tailândia, e como esse país, até os dias atuais, permaneceu quase que intocável por países vizinhos. A Tailândia atual vai muito além de sua origem, é um excelente roteiro de viagem. Apesar da quantidade de pontos turísticos, o país não é muito grande, tendo uma área atual de 513 mil km², equivalente ao estado do Mato Grosso do Sul e ao estado de São Paulo, possui uma população de 61 milhões de habitantes. Tailândia. Este é, sem dúvida, um dos mais exóticos países do mundo. Da capital Bangkok, às remotas cidades do norte, até as paradisíacas praias do sul, cabe uma visita inimaginável. A Tailândia propaga uma magia sem paralelo em qualquer outro país do Oriente. Esta é a terra do exotismo, com uma cultura e tradição milenares. A todos os que viajam até a Tailândia, recomenda-se que visitem pelo menos um templo budista. Para tal, o Grand Palace deve ser explorado. Assim, patenteia-se uma enorme riqueza, com mais de 300 templos e santuários budistas, como o Templo de Mármore, Templo do Amanhecer e o Templo do Buda Dourado. Outro dos lugares mais importantes do país é o complexo de templos, o Wat Pho. Não deixe de visitar também o mercado flutuante de Dam Nohen, Saduak, um espaço que se mostra o verdadeiro mercado tailandês. A gastronomia, as danças locais, o culto religioso ou os passeios de elefante, por exemplo, são outros tantos condimentos que seduzem e voltam a seduzir. O clima da Tailândia é tropical e subtropical. Ele é determinado em grande parte pelos ventos mudando das monções. Durante a estação fria, geralmente de novembro a fevereiro, uma monção seca traz ventos refrescantes da China. A monção úmida, saindo do Oceano Índico no sul, traz fortes chuvas de maio a outubro. A estação quente vai desde fevereiro a maio. Variações regionais de temperatura ocorrem. O norte é geralmente a parte mais fria do país. As chuvas variam cerca de 60 polegadas, 150 centímetros anualmente. A maior precipitação de chuva ocorre no sul e sudeste. Desta forma, dependendo da época de viagem, não se esqueça seu casaco ou seus óculos de sol. A gastronomia tailandesa. Tailândia é um paraíso para os amantes da boa cozinha. Todo o país é um território de aromas e sabores que cativam os mais exigentes dos gourmets. A riqueza de ingredientes, a criatividade gastronômica, delicadeza na apresentação e a boa qualidade dos adereços fazem da comida tailandesa uma das mais exóticas e ricas de todo o Oriente. A base da gastronomia são os molhos preparados com vários ingredientes, como pimentas, massa de caranguejo, alho e espécies. Alguns desempenham um papel específico,
como, por exemplo, o molho de peixe, naan pla, que em muitos pratos substitui o sal. Outros se utilizam para ressaltar sabores, como o molho de ostras fermentadas ou para equilibrar os sabores, como aquele que incorpora o leite de coco. O arroz é um dos pratos que nunca faltam na comida. Preparar-se de diversas formas: servido, frito ou na sopa. Na zona do norte, o arroz é mais gelatinoso e se conhece como arroz pegajoso. O café da manhã é tipicamente Thai, conhecido como Quinoa Tom, de clara influência chinesa, é muito consistente. Geralmente, se compõe de arroz com frango, porco, camarões e alho, acompanhando de um ovo frito e pepinos em conserva. Com este de jejum, o café não é necessário para despertar o corpo, mas não é motivo para alarmar-se, já que na maioria dos hotéis se costuma servir o de jejum ao estilo americano. A hora de almoçar, a comida é mais leve e geralmente consiste em um só prato de arroz frito, talharins, algum sanduíche frio ou verdura. A refeição mais importante do dia é o jantar. Nela, concentram-se em quantidade, variedade e sabor dos melhores pratos tailandeses. Se compõe de arroz, sopa de peixe ou frango, preparado de diversas formas, saladas, hortaliças, molho, sobremesa ou fruta. É muito abundante, provê o cão mangal, um frango cozido ao vapor acompanhado de gengibre. Recomendamos o sukiyaki thai, uma espécie thai à base de diversas classes de carne e peixe, empanado em ovo e acompanhado de verduras e massa feita com farinha de arroz. Todos os ingredientes se preparam e cozinham numa panela à vista dos comensais. Se prefere algo mais picante, o neu wai yum, uma mescla condimentada de carne moída com salada, geralmente acompanhado de pad thai, macarrão cabelo de anjo frito com brotos de sementes. Para pratos preparados com curry, existem para todos os paladares. Tente o Kaeng Curry Kai, um prato de frango com curry muito suave ao estilo indiano, ou o Kaeng Kai, preparado com bambu. Para bocas mais fortes, o Kaeng Pad Kai, um curry thai muito picante com frango. Nos numerosos portos de rua, poderá degustar o salapau, pãezinhos de levedura recheados de carne de porco, ou canon de jebe, recheados de lagosta. Estes últimos se molham num molho de soja antes de levá-los à boca. Na região do norte, preparam o larp, um prato muito característico feito à base de fígado, porco ou pato e hortaliças. Os pratos desta zona costumam ser preparados de maneira mais suave e menos elaborada, enquanto que a cozinha da região sul tem sua base nos peixes e no fruto do mar. É mais picante. Para terminar, uma boa sobremesa, o canon. Provê o Kwai Buat Shi, banana com leite de coco. O Sang Kaya, natilhas de coco, ou o Mao Kaeng, natilhas preparadas à base de ovo. E se ainda pode, uma boa fruta não terá nenhum problema para escolher, já que tem todas as classes. Ademais dos ricos sabores, surpreenderá a delicadeza e a arte com que apresentam a maioria dos pratos. Nunca faltaria os arranjos florais na mesa, nem as frutas ou verduras moldadas baixo caprichosas formas. Quando um vai ao comedor, abre-se um arco-íris de cores e sabores que cativam ao mais exigente. Em Tailândia, encontrará comida de outros países. A mais comum é a comida da China, mas também existem restaurantes que servem comida própria de Filipinas, Índia, Coreia, Malásia e também ocidental. Pretendendo viajar para a Tailândia, não se esqueça de levar uma boa quantia de dinheiro. Se tratando de um país turístico, existem lugares e comidas bem caras. Recomenda-se também evitar restaurantes requintados, pois possuem um preço exorbitante e são destinados a turistas de alta classe, já que os mesmos não comem comida de rua. A verdadeira comida tailandesa está nas ruas da cidade. Também evitar comer escorpiões e baratas, já que os tailandeses não são de comer insetos. Dessa maneira, apenas são comidas turísticas vindas de outros países como a China, e não possuindo nutrientes para nosso corpo, assim sendo muito caras.
Para uma viagem de turismo, o essencial é levar uma média de 20 euros para alimentação por dia e mais 20 euros para visitações e pequenas viagens. Poderia falar mais inúmeras coisas, estilos e diversidades da Tailândia, porém, o tempo não é favorável. Espero que tenham gostado e que logo possam visitar esse país maravilhoso. Obrigado.